Ó boa mãe do socorro, ouvi a minha oração. Com grande alegria, querido telespectador, noveneiro, paroquiano de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós iniciamos hoje uma série de entrevistas em comemoração ao Jubileu Diamantino de 75 anos de criação da Paróquia do Perpétuo Socorro, aqui no Vicariato Centro, nessa querida Diocese de Garanhuns, paróquia esta que é administrada desde sua fundação pelos missionários redentoristas. E hoje, dando início a essas entrevistas, nós temos aqui conosco o Pinheiro que também contribuiu com a história desse jubileu ao longo desses 75 anos de criação. Pinheiro, primeiro a gente quer agradecer a sua disponibilidade, a sua alegria em participar conosco deste momento tão significativo para a nossa paróquia. Mas eu gostaria, Pinheiro, como se deu início a sua trajetória na Paróquia do Perpétuo Socorro e se teve influência, se teve de quem o influenciou. Pinheiro, que é bastante conhecido em nossa paróquia, destaco aqui a grande participação de Pinheiro nas reformas de nossas capelas, antigos centros comunitários em capelas. Olá, olha, veja bem, eu vim morar aqui no bairro de Heliópolis, eu era da Avenida do Santo Antônio, e casei aqui na Igreja do Perpétuo Socorro e fui morar na Liberdade, numa área muito carente, onde a Igreja do Perpétuo Socorro já fazia um trabalho muito belo com aquele povo pobre daquela área. E comecei a me envolver lá com uma equipe muito boa de evangelização, de evangelizadores e evangelizadoras, pessoas importantíssimas que lutavam com muito amor. E aquilo fez com que eu fosse me envolvendo aos poucos com eles. E o padre Luiz Gonzaga, na época era o pároco, ele me incentivou muito. Eu acho que eu comecei a participar mais por causa dele. Ele começou me entrosando devagarzinho dentro da igreja. Quando eu pensei que não, eu já terminei sendo até coordenador várias vezes, né? E tinha um grupo de apoio que me apoiava, que era um povo da igreja que me apoiava nas coisas da rua também. Já que eu morava numa área que era muito carente, e a igreja era uma igreja que se preocupava muito com os pobres, sempre se preocupou, e aquela área da Liberdade é uma área muito sofrida. Eu trabalhava em rádio, comecei a trabalhar em rádio e juntei o rádio com a igreja e os governos e comecei a trabalhar. E aí surgiu o quê? Surgiu ali, na época, uma preocupação muito grande com a favela. A gente foi atrás, já que eu tinha a voz do rádio, a gente foi atrás dos governantes, do povo, e conseguimos botar energia dentro de um buracão que ninguém dizia que nunca colocava. Mas tudo isso com o apoio da igreja. Na época, o superintendente, Dr. Márcio Quirino, foi quem nos colocou. Eu até pensava como era que ia descer aqueles postos até ali. Mas a gente conseguiu colocar e iluminou a favela. Eu fui ao Padre Luiz e disse, eu acho que aqui a gente precisava botar um médico. Ele disse, mas aqui dentro, eu digo, porque, ele disse, mas o hospital não é perto? Eu digo, mas o povo é muito carente, é muito distante, se torna distante para aquele sofrimento daquele povo. Ele aceitou. Então a gente colocou um médico ali naquela, que era, isso já foi depois da reforma, viu? Coloquei um médico que ficou atendendo o povo, que graças a esse médico hoje tem um centro de saúde lá, né? Um posto de saúde, eu acho que muito bem equipado, graças a esse primeiro trabalho com a igreja, de colocar. Ali na igreja, tudo a gente dava apoio também aos governos, porque não tinha lugar para com que a vacinação das crianças era feito no nosso centro comunitário. Não era nenhum ainda, nenhum era capela, tudo era centro comunitário. Ô Pinheiro, você falando, e é importante a gente destacar justamente essa participação da igreja junto ao poder público naquela época, em que a gente se tinha uma familiaridade e uma abertura maior para se trabalhar a igreja e a parceria com o poder público, e o quão isso foi importante para a comunidade da Liberdade naquela época, né? Sem dúvida nenhuma, muito importante.
E tem uma coisa que marca a paróquia do Arraial. É uma paróquia que tem muitas missões. E as missões sempre foram muito importantes, muito grandes. Muitos evangelizadores. Você sabe que todo mês tinha reunião de evangelizadores aqui, né? Isso cresceu muito a paróquia. A paróquia se tornou um perfil muito grande aqui em Garanhuns. O bairro de Heliópolis, olha, deve muito à paróquia do Arraial também. Porque essa paróquia fez com que esse bairro crescesse muito, né? E a gente tinha a difusora aqui, na época era difusora, Isso. que eu trabalhei 30 anos lá, e a gente foi juntando essas coisas e foi transformando a Unindo o útil ao agradável, né? O gerente era muitas pessoas maravilhosas, católico também, mas a gente tinha essa parceria muito grande de estar levando os eventos. Quer dizer, a primeira novena perpétua de Radiado, eu dei uma sugestão para que a gente fizesse uma novena, numa festa de Nossa Senhora. Aí o Padre Luiz olhou, foi na época, o Padre Luiz disse, sinceramente vai dar certo? Vamos tentar? A primeira vez, e aí aconteceu a primeira novena que até hoje ainda continua. Isso na década de 90, né? 80, 90, por aí, né, Pinheiro? Exatamente. Nessa faixa. Isso não tinha custo para a igreja, não tinha custo, era tudo assim. E depois disso aí, depois da primeira novena, na época era Luiz Alves, ele me procurou e disse, por que a gente não faz agora toda semana? Saudoso Aloysio Alves. Saudoso. Me lembro, tenho minha infância, né, escutando os programas de Aloysio Alves e que saudade, né? Que homem, que cidadão que marcou a história de nossa querida Garanhuns e por que não dizer também de nossa paróquia, já que na época, para que se acontecesse essa novena perpétua, essa transmissão, ele era o gestor na época da rádio difusora, né? Hoje Rádio Jornal, né? A gente só não transmitia, a gente já transmitia a missa, né? Todos os domingos, que hoje não tem, não sei se transmite mais, mas a missa e a novena, isso era certo. Além de outros programas religiosos que a gente tinha na época, né? Mas falando... Ô Pinheiro, destacando um pouquinho de programas religiosos, nós tínhamos na realidade, né? Hoje não mais, mas era muito forte na Rádio Difusora, a Via Sacra às sextas-feiras, né? Uma manhã todinha de oração que era conduzida pelas pastorais, movimentos, serviços e comunidades da Paróquia do Perpétuo Socorro. E vale a gente lembrar também desse passado com saudades, né? Uma saudade boa daquela época em que nós fazíamos ali a manhã toda meditando a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma marca muito importante também. Importante, né? E isso aí foi tudo a gente se juntando com a Luiz e a gente foi colocando. Inclusive o operador de toda a Via Sacra sempre foi eu. Era comigo que fazia todo aquele trabalho. Era muito importante. E a gente tinha um momento belíssimo em Garanhuns, né? Lindo. Mas eu me lembro bem que, falando ainda sobre a paróquia, assim, eu falo muito na Liberdade, porque era a paróquia mais próxima da igreja ali, e a mais carente, porque era muito sofrido demais ali aquela área. Então aquela área cresceu, foi calçamento, foi uma escola que se tornou uma escola padrão dentro de Garanhuns, a Escola São Cristóvão, que na época da Dona Quitéria, eu tinha um amigo que também fazia parte da rádio, Agnaldo Barros Silva, que a gente fez com que o governador, falando com ele, que ele foi patrão meu também de outra empresa, ele fez com que o governador fosse para a Liberdade no governo de Zé Inácio. E ali a gente transformou ali, foi feito aquele calçamento, mudou muito, que era lama, lixo, onde eu tirei um lixão, que ia ser uma praça lá, que até hoje não foi feita. Mas a gente sempre pensou naquela área de crescer. Até que fizemos também uma via sacra no Morro do Culuminho, que hoje está, eu sinto, porque está muito abandonado, né? Quando eu morava lá, eu dava assistência muito. E hoje é o poder público que tem que dar essa assistência, sempre me ajudaram. Isto a gente fez com a permissão de Padre Luiz Gonzaga. Não era da paróquia aquela área, não era da prefeitura, era do governo do estado. A gente conseguiu subir com a iluminação para lá, com o doutor Márcio Quirino, não tinha iluminação ali. E dali a gente fez uma via sacra que inauguramos no dia da ressurreição de Cristo. Foi uma coisa linda, tem as fotos, você vê. Pareceu inaugurar com a banda tocando tudo lá. Foi um movimento muito grande. E todo ano a paróquia do Arraial nunca deixou de fazer aquela via sacra daquela área ali.
precisa ser visto pelos governos, porque aquela área é muito bela na Semana Santa, né? Eu preparava um momento muito belo ali. Hoje não, eu estou em outra área, né? E nem tudo a gente pode fazer de novo, né? Mas estamos tentando. E outra coisa que marca, ali tem um Natal que a gente preparava, um Natal muito bonito, e você sabe que as festas das crianças, um movimento muito grande. Festa de São Cristóvão ali era uma coisa impressionante. Eu acho que depois da São Sebastião, que era a maior procissão depois de Santo Antônio, né? Era São Cristóvão. Que também não... Fazia muito tempo que isso não acontecia. Eu tive que conversar com o Paulo Luiz Gonzaga, ele me disse, tá certo, a gente aceita que dê umas voltinhas aqui pertinho, os carros. Só que a procissão cresceu de uma maneira que tinha mais de 10 ônibus, caminhão, como caminhão de romeiro, de gente, e tem as fotos para vocês verem as provas. Então a gente não tinha como só andar aqui, tive que ir até a Boa Vista, a procissão, porque a carreata era muito grande. Mas ele fez uma exigência na época, disse, olha Pedro, eu vou aceitar, agora você vai ter que fazer uma procissão a pé à tarde. Eu digo, ótimo, melhor ainda que a tarde fica festiva. Então, o que aconteceu? Era uma bela procissão também a pé em toda a rua ali, na 31 de março, com banda de música. A banda Manuel Rabelo, que hoje não existe mais, essa banda acompanhou todas as procissões ali. E assim, depois de tanto acontecimento na Liberdade, tem muita coisa, se eu fosse falar para vocês, graças ao meu envolvimento com a paróquia, que era a paróquia redentorista, a paróquia do povo, que vivia no meio do povo e via o sofrimento. Você fala uma coisa muito importante, Pinheiro, que é a construção e o desenvolvimento da comunidade da Liberdade, que tem como seu patrono, seu padroeiro São Cristóvão. E justamente essa presença ativa e atípica da igreja, sobretudo os missionários redentoristas que têm como preferência o seu fundador Santo Afonso Maria de Ligório, ele destaca muito bem isso, que tem como preferência os pobres. E olhando essa conversa, esse bate-papo que nós estamos tendo, eu me recordo de algumas coisas que você falou, exemplo da procissão, né, exemplo dos trabalhos sociais feitos naquela época, não tão somente na comunidade da Liberdade, mas em todo o entorno do Heliópolis, que naquela época você sabe que abrangia, né, o bairro, ele cresceu de uma forma grandiosa, né? Então, começou ali, claro, com uma assistência, uma comunidade mais carente no bairro da Liberdade, mas que logo o carisma redentorista ele se espalha para o bairro de Heliópolis e os seus entornos também. Você veja, o redentorista é uma coisa impressionante. Por isso que a gente foi pegando aquele amor. Ele começou a atingir até o Sítio Muniz, primeiro centro comunitário lá, Sítio Muniz, né? São Cristóvão. Você veja como Heliópolis foi beneficiado graças à Igreja Perpétuo Socorro, na questão de evangelização. Porque muitos centros foram construídos aqui. Você sabe muito bem, São Cristóvão, Santa Quitéria, São João Batista, São Paulo Apóstolo, Sagrada Família, Santa Quitéria, tem também São José, Santo Afonso, que hoje é a sua comunidade de origem, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela. São Clemente, Parque Fênix. Pois tudo isso aí foi tudo era tudo centro comunitário, que na época o Padre Francisco, que era Padre Francisco na época, ele começou a transformar tudo em capela. E é uma coisa interessante, Pinheiro, que você acompanhou não só na comunidade que depois da Liberdade você vai residir na Lacerdópolis e aí entra também nesse desafio de evangelização com a fundação da comunidade de Santo Afonso. Mas assim, é uma característica muito própria sua, porque você não só acompanhou a reforma de um centro, mas de todos os centros comunitários. E o que é centro comunitário? Centro comunitário, na época, era um salão grande em que a gente se reunia para celebrar as missas, momentos de catequese, momentos de evangelização, cedia ao poder público. E com a chegada de Dom Francisco, a gente viu essa necessidade, também com a modernidade, a gente viu a necessidade de se criar, se tornar os centros comunitários para a capela. E tendo
se tornado capela, claro, consequentemente, vem as salas de catequese, porque a partir do momento em que o centro comunitário ele deixa de ser centro comunitário, ele passa a ser capela, ali está a presença do Santíssimo. Então, muitas coisas que se eram feitas antigamente não se podem ser mais feitas. Quando fui para o Santo Afonso, eu fui pensando que agora eu paro, vou descansar. E fiquei, né, já que eu tinha saído da liberdade, né? Mas missionário não descansa não, viu? Sabe o que aconteceu? Uma noite, mandaram me chamar na reunião do conselho, o Padre Gabriel mandou me chamar. Cheguei lá, estranho, né? Porque eu estava saindo de uma comunidade muito popular, muito simples, né? Inclusive o Padre Luiz disse, me vê muito com o São Cristóvão, ele disse. Aí fiquei meio acanhado ali, e disse, pois não, Padre. Ele disse, olha, hoje eu vim aqui nomear para você ser o coordenador daqui. Tinha um coordenador e aí é problema lá, tinha alguma coisa que ele pediu, fui nomeado. Eu disse, não, coloque outra pessoa, que eu estou chegando agora, tem muitas pessoas antigas aqui que merecem. Ele disse, não, mas aí não é essa questão. Você já vem com um trabalho que a gente conhece e eu ficaria muito feliz se você aceitava. Eu disse que não, mas ao olhar a cruz, eu disse, ô Padre Gabriel, então eu vou aceitar. E fiquei, já mais de 20 anos já ali, né? Que agora ganho uma praça com o nome de Santo Afonso Redentor, uma praça belíssima, está já sendo concluída. E por esse motivo, inclusive eu coloquei o nome de Santo Afonso com um baixo assinado, que inclusive o Padre Leandro assinou, os outros padres também, muita gente, né? Até evangélicos assinaram. E a gente mandou para a Câmara e foi votado de imediato, e hoje é a Praça Santo Afonso. Nessa Santo Afonso, era muito pequena a capela. Pequena assim, não tinha como se tornar uma capela, porque não tinha um salão. Mas aí, o Padre Gabriel veio e nos ajudou a construir o salão. O salão teve a ajuda do Padre Gabriel, teve a ajuda do poder público, porque eu tinha que ir atrás, porque você sabe que foi implantado o dízimo depois de muito tempo e ainda o dízimo ainda é um pouco acanhado na paróquia. Isso, muito né? tímido, né? Na época para se fazer grandes sonhos, né? Como a gente tinha uma amizade, graças a Deus. Se realiza grandes sonhos. Eu sempre coloco Nossa Senhora na frente, né? Ela e o filho dela, e ela nos socorre. Então, nunca autoridade nenhuma negou nada a gente, não. Sempre está aí. E agora tem uma praça aí também, olha. Quer dizer, está acontecendo. Aos poucos vem acontecendo, nunca deixou de acontecer. Às vezes eu me preocupo, porque quero que as coisas aconteçam mais rápido, né? Mas acontece. E foi feito 2 salas, primeiro andar com 2 salas lá no Santo Afonso, que na época o Dom Irineu, que ia para minha casa muito, a gente tem uma amizade muito grande, eu disse, para a gente fazer uma capela, o que é que a gente pode fazer? Ele disse, já a partir de hoje o Santíssimo, você vai preparar o sacrário e já o Santíssimo já vai ficar aqui. E depois com o padre, na época era Padre Arcanjo, com o bispo, me foge agora a memória. Dom Fernando Guimarães. Dom Fernando, também muito amigo. Isso. Muitos, missionário redentorista, né? Inclusive foi o primeiro a levar a relíquia de Santo Afonso na festa. Tinha o maior prazer de ir lá. A gente convidava, né? Ele ia com muito prazer. Porque antigamente quem convidava os padres para ir para a festa era o próprio conselho, né? Isso. A igreja dava essa liberdade. A Igreja Perpétuo Socorro é uma igreja que deixa que todos cresçam. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você no tocante ao seguinte, diante de tudo aquilo que a gente já conversou. Você tem alguma história de alguém, de algum parente, de algum amigo, falando assim da fundação, da construção, alguma memória que alguém te contou, que você, de certa forma, ali em algum momento vivenciou? Porque a gente sabe que durou a construção para ser inaugurada a matriz cerca de 5 anos. Mas depois, em todo o processo de reboco, né, toda a estrutura para se ter a belíssima matriz que nós temos hoje. Então, eu queria assim que você recordasse, né, voltasse um pouquinho no tempo e falasse de alguma história, de algum fato, de alguma curiosidade que naquela época aconteceu, que você viveu ou que alguém viveu e que de repente contou e que você guarda no coração até hoje. Eu não alcancei, eu era muito pequeno, muito novo, né? Na época da construção, mas que você sabe que aquela foi engenharia dos holandeses, né?
Tinha até alguma coisa que você sabe que a arquitetura hoje faz um projeto, mas o projeto nunca sai daquele jeito que é, né? Isso. Talvez a gente tenha um problema hoje de acústica na igreja por falta de o projeto não ter sido como era o pensamento antes. Parece que era vazado a cúpula todinha. Mas eu quero dizer a você, um homem que conhece muito bem toda essa história, que é São Aguiar, que foi um homem construtor da igreja, né? Teve sempre envolvido com a igreja, Perpétuo Socorro, ele tem muita coisa a dizer. Mas eu me lembro que alguém dizia que a juventude, mandava a juventude carregar pedra para a construção, areia, o pessoal fazia festa, o padre, para poder conseguir tudo aquilo ali que foi feito. Ali só tinha mato e mais nada, né? Esse bairro de Heliópolis cresceu com eu acho que duas coisas fundamentais aqui. A Igreja Perpétuo Socorro e a Difusora. Essas duas têm muito a ver, muito próximo no crescimento do Heliópolis. E na questão do conhecimento para o povo e a igreja na questão da evangelização, muito importante. E hoje nós temos um dos bairros mais belos, que é o bairro de Heliópolis. E veja bem, o que eu fico pensando, como foi que a igreja Perpétuo Socorro conseguiu fazer tanto centro comunitário, em cada canto eles viam que tinha uma precisão, eles faziam um centro comunitário, que ali começava o povo a ter sua igreja próxima da sua casa, né? Isso. E isso foi muito bom. A comunidade de comunidades, né? E aquela construção, alguém dizia, rapaz, a gente tinha que carregar na cabeça pedra, tijolo, nos baldes e tudinho, até chegar ali. Pinheiro, trazendo agora uma história um pouco mais recente, né? A Paróquia do Perpétuo Socorro tem 75 anos e se vendo a necessidade de evangelização para o bem do povo de Deus, né? A gente sabe que a messe é grande e os operários são poucos. Foi criada 2 paróquias do Coração da Mãe. Primeiro veio a paróquia da Sagrada Família na Coab 1 e 5 anos depois vem a paróquia do Cristo Redentor. Como você vê essa criação da paróquia do Cristo Redentor, esse amadurecimento pastoral, e aí esse fruto do trabalho dos missionários redentoristas? Como é que Pinheiro, agente de pastoral, coordenador por muitos anos da comunidade Santo Afonso, um homem ainda ativo, hoje na paróquia do Cristo Redentor, não deixando a mãe de lado. Como é que você vê essa criação dessa paróquia? Bem, no primeiro momento, a gente ficou abalado, vamos ser sinceros. Mas depois a gente viu que precisava fazer isso mesmo, entendeu? Foi preciso acontecer. Hoje nós temos aí o Cristo Redentor, que já era já como capela, um grande movimento ali. Você sabe que o Indiana é uma cidade. É um bairro muito populoso, muito né, em Garanhuns. Exatamente, então precisava realmente. E hoje está sendo bem administrado também, graças a Deus, cada dia está mudando, está muito bem. Eu não estranhei muito isso. A única coisa que eu estranhei foi quando foi Santo Afonso, porque eu jamais esperava que Santo Afonso continuasse com a Perpétuo Socorro. Mas isso para mim não é problema também não, sabe por quê? Somos católicos, não é a mesma igreja, não é o mesmo Cristo, isso. Né? Nós comungamos do mesmo jeito, então não tem para que a gente estar com essas coisas. A casa é de Deus, isso é que é bom. Que a mãe fez com que o filho dela também tivesse a casa dele ali, bonita também, e que cada dia está se movimentando e cresce muito também. Outro marco também, Pinheiro, bastante significativo, no ano 2000, nós vivemos o jubileu, né, da entrada do novo milênio. E como marca para a Paróquia do Perpétuo Socorro, dos seus 50 anos no ano de 99, a passagem ali de 99 para os anos 2000, foi-se criado na paróquia e se pensado na Vila do Jubileu. O que é Vila do Jubileu? Para quem foi pensado? Como foi pensado, Pinheiro? Pois é, veja bem, como a gente já está... Vem tudo da Liberdade, essa história. Essa Vila do Jubileu ia ser na Liberdade. Eu já estava preparando um terreno para fazer essa Vila do Jubileu, com o padre Luiz Gonzaga. Eu dei essa ideia porque a gente já era um povo, a paróquia era uma paróquia que cuidava dos pobres, então por que a gente não fazer um marco no jubileu da paróquia? Aí pensou nessas casas. A gente tinha outras questões mais bonitas para fazer, né? Mas aí ia ser na Liberdade. Já estava preparando um terreno quando outro conselheiro disse que tinha um terreno aqui
próximo. Aí então veio essa ideia, né? O Espírito Santo soprou e o padre aceitou. E hoje e a Vila Jubileu foi um momento belíssimo, onde toda a comunidade era quem construía ali no final de semana. Ia lá e construía. As casas não foi feita, era o próprio povo que fazia a casa, né? A gente já tinha o costume de, a paróquia do Arraial, todas, eu era responsável e o padre Luiz Gonzaga mais Oswaldo ia, depois que eu saía da rádio, 11 horas do dia, ele estava lá em casa para a gente descer na favela para ver o que era que estava precisando. Então, a gente dava tijolos, blocos para fazer casa, caibo, telha, tudo isso acontecia ali para aquele povo que não tinha nada, que não tinha onde dormir. Ainda hoje você vê que se faz um trabalho social muito bonito, sim, né? Que foi feito no passado, né? E o padre Gabriel está muito vivo nessa história, porque ele ajudava bastante, tudo dele era para aquele povo, né? E por isso que eu acho que, vou dizer, é uma coisa muito importante, não foi ideia minha, foi dos catequistas, João que é catequista também aí, né, João? Da época eu acho que, João, os catequistas disseram, Pinheiro, a gente queria dar um título a padre Gabriel. Aí eu digo, de quê? Aí disse, de Garanhuns, aí como é que a gente faz? Aí foram olhar, parece que Aldalho Ramos já tinha dado o título a ele. Se não me engano, foi isso. Isso. Aí cidadão garanhuense. Aí eu olhei para os meus amigos catequistas e digo, isso a gente dá um de Pernambuco. Eu disse, e como é que isso consegue? Eu digo, Padre Gabriel, não dá um de Pernambuco? Aí se tu vai, será que consegue? Eu digo, eu não, mas Jesus consegue, Nossa Senhora. Aí eu fui, na época... Na época era o governo de quem, Pinheiro? Olha, você lembra? O governo, eu acredito que era... 2007? Eu acho que era Silvino. Eu sei que quem me conseguiu, eu posso dizer o nome, né? De quem conseguiu o título, eu digo, eu tenho 2 deputados que podem me conseguir isso aí. Eu disse ao povo, eu pensei, eu tenho 2. Quem eu primeiro encontrar é o que eu vou pedir. Porque eu tinha na época, Aurora, Dona Aurora, a mulher de Silvino. Isso, e tinha saudosa também, Dona Aurora. E tinha pessoa que, maravilhosa, e tinha também Isaías na época. Eu fui a ele. E ele disse, não para Padre Gabriel a gente não nega nada. E foi muito importante porque a gente fez com que a Câmara de Deputados viesse para Garanhuns. E ali no fórum de Garanhuns foi dado esse título ao Padre Gabriel. Pinheiro, para a gente concluir essa entrevista, eu gostaria de saber, uma conquista ao longo desses 75 anos, tem algo na vida da gente que marca, viu? Preste atenção. Uma conquista, algo que lhe marcou, como paroquiano do Perpétuo Socorro, algum momento, algo que você pode trazer agora e vir à memória, poxa vida, eu vivi aquele momento e que eu gostaria de compartilhar, celebrando esses 75 anos de criação da paróquia, algo que quando me vem à mente, às vezes a gente até se emociona. Eu gostaria que você partilhasse conosco, se você tem alguma história que diz, pronto, essa eu não esqueço nunca. Veja bem, é muita coisa, né? Mas as missões redentoristas é a coisa que marca qualquer pessoa que faz parte da paróquia do Arraial. As missões redentoristas eram uma coisa super grande. Isso marcou. A gente vê, as missões tinha na comunidade, mas também tinha na paróquia. E muito importante isso aí, como também as festas de Nossa Senhora. Vocês sabem que a festa era na época, eu me lembro que a gente era na porta da igreja, com palhoção, quadrilha acontecendo ali. Né? Tinha a festa religiosa, depois tinha a festa social. A gente tinha a festa de rua, né? social, com tudo decorado ali, a avenida todinha. Que na época, Pinheiro, se celebrava costumeiramente, se não me falha a memória, você pode me corrigir, no mês de junho, que é o mês de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para ser mais preciso, dia 27 de junho, né, que é o dia de nossa padroeira, e aí era celebrada durante esse mês tão atípico para a nossa região, né? Pois é. Então ali em frente à igreja acontecia o palhoção muito grande, né, muito bonito. Eu era responsável até pelo material lá no São Cristóvão, o material ia tudo para lá, né? A gente tinha ali muito bonito, muito caprichado. Na época era para Luiz Gonzaga que começou a fazer esse movimento lá. E depois
parece que Garanhuns ficou mais frio, não sei. Que a gente Aí foi teve, transferido, isso, teve que transferir para um período mais quente, até para facilitar a participação da população de um modo geral e sobretudo dos paroquianos, né? Então, era-se antigamente no mês de junho, mas foi transferido ali em meados, a gente fazia às vezes setembro, muitos anos foram feitos no mês de outubro, né? Para facilitar, até para dinamizar também e a gente poder fazer outros movimentos que a chuva não nos permite no primeiro semestre, né? Olha, e tem outra coisa que me marca, porque essa é mais nova a situação, porque as pessoas, os padres atuais, cada padre que passou ali, voltou a crescer a grande procissão de Nossa Senhora. Você sabe que a gente teve ultimamente as procissões de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem sido uma grande procissão, muito movimento, bonito, muito bonito. Isso eu fico muito feliz de ver isso voltar, porque eu conheci naquela época grandes procissão e depois a coisa foi ficando morna, né? Como foi... E a gente volta que começou a esquentar isso. Na época do Padre Francisco. Sim. Padre Emerson Borges. Pois é, o Padre Emerson tinha um amor muito grande e cresceu a procissão de uma maneira que foi extraordinária. E esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer uma procissão belíssima, celebrando esse jubileu diamantino, né? A gente está indo um Padre Leandro agora, um menino, né? Mas de uma cabeça maravilhosa, um amor muito grande. E pensa que padre maravilhoso, viu, também, viu? Porque a gente que está mais velho pensa, a gente vai ficar encostado. Mas não, é um menino que valoriza tudo, tem um pensamento muito maravilhoso e está crescendo cada vez mais também a paróquia. Pinheiro, eu gostaria de agradecer, né? A gente fica feliz em visitar essa história, esse passado da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E para encerrar o nosso momento, esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, que mensagem Pinheiro, agente de pastoral, paroquiano, tem a deixar para esse jubileu de 75 anos de criação? Olha, veja bem, eu acho que o que a gente tem que deixar é que a gente nunca pode deixar de amar Nossa Senhora. Continue com Nossa Senhora na frente, porque Nossa Senhora, ela é a janela para o céu. Se Jesus é a porta, ela é a janela. E a gente tem que continuar com esse carinho. Todo povo ali da paróquia tem que ter esse carinho, ter esse amor. Não fazer as diferenças não, com ninguém não, porque nós somos tudo filho de Deus e Nossa Senhora é a nossa mãe. Então, eu deixo que cada vez a gente ame mais. Ame, faça com muito amor cada pastoral que você faz parte, trabalhe com amor. O amor é o mais importante de tudo. Com amor a gente consegue vencer qualquer dificuldade. Então, que Nossa Senhora cubra com seu manto cada agente de pastoral, toda a equipe, todo o povo que ali frequenta. Eu desejo muita paz e que Nossa Senhora esteja sempre à frente de cada um. Então a gente quer agradecer, né, Pinheiro, a sua disponibilidade. A gente teve uma convivência, né? Participamos de algumas reuniões de conselho juntos, né? É importante para mim, né, estar aqui com você, estarei também entrevistando outras pessoas, mas para dizer que o seu legado, ele continua. Primeiro porque quando a gente assume uma missão, não é a gente que faz, é o próprio Cristo que através do nosso sim, que através da nossa pequenez, pela ação do Espírito Santo e a intercessão dela, sem sombra de dúvidas, que nos cobre com seu manto e faz com que a gente plante sementes e essas sementes germinem e deem frutos. E aqui a gente pode ver esses frutos dessa nova geração, né? E eu fico feliz de fazer parte desse momento tão significativo para a história da paróquia. Muito obrigado mais uma vez, né? Pinheiro tem essa ligação muito forte com a paróquia, no sentido em que a profissão no rádio, ali trabalhando, dentre tantas outras profissões também, faz com que a sua profissão ela se interligue
com a evangelização, com o seu papel quanto cristão, quanto missionário redentorista, quanto leigo. Então, eu desejo que Nossa Senhora ela interceda pelos pedidos do seu coração, por sua família, né? E que você continue aí por longos anos conosco, servindo agora de maneira um pouco mais tímida, mas num papel tão nobre, que é de levar Jesus eucarístico, sobretudo aquelas pessoas que junto com você puderam fazer parte dessa história e que hoje, por alguma limitação física, não frequenta a igreja templo, mas faz parte, porque a igreja, em primeiro lugar, é o nosso coração, é a nossa família, e você conduz isso com muita maestria quando você, para além do ministério da Eucaristia, que é distribuir a comunhão nas missas, é de você ir ali no sacrário, levar Jesus na teca e ir ao encontro de Jesus, ou melhor, levar Jesus ao encontro dos enfermos. Então, Deus te abençoe. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a todos vocês. Carinho especial para todos vocês. Obrigado mesmo, viu? Com muito amor. Então, obrigado, Deus abençoe. Amém. E Pinheiro, vamos voltar o nosso olhar para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e vamos rezar a oração do jubileu. Com Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, vos louvamos e agradecemos, Senhor, pelos 75 anos de criação de nossa paróquia, por Dom Juvencio de Brito, que a criou, pelo zelo apostólico dos diversos missionários redentoristas que a têm animado, pelo empenho na pregação do Evangelho, pela atenção dada à catequese, por tantos abnegados leigos e leigas, religiosos e religiosas, que animam as várias pastorais, pelo dinamismo missionário que gerou diversas comunidades, pela atenção amorosa que dá aos mais pobres entre nós, pelo amadurecimento de nossa paróquia, que gerou em seu coração outras 2 paróquias, e por ser a nossa paróquia uma comunidade de comunidades, pela maternal proteção da boa Mãe do Perpétuo Socorro. Aceitai, Senhor, nossa jubilosa ação de graças, a vós que sois Deus com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E ainda com a nossa mão direita direcionada ao ícone, Pinheiro, rezemos essa Ave Maria, agradecendo a Deus por todas as maravilhas que fez, faz e fará em nossa vida, pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Viva! Ó, socorrei-me sempre.